Boa tarde, pessoal. Infelizmente, eu não consegui fazer essa videoaula online, tá? Eu estou aqui na Serra com os meus pais, meu namorado. E quando eu vim para cá, eu já sabia da possibilidade de eu não conseguir fazer as aulas, porque realmente a internet é muito ruim, tá? Mas eu acho que fica tranquilo eu ir gravando assim a aula e colocando no ambiente Moodle para vocês, tá? Na segunda-feira, eu pretendo fazer a aula online com o pessoal da medicina, certo? Eu não gosto muito de fazer essa aula sozinha, eu fico um pouco chateada de ficar aqui sozinha e não ter o feedback de vocês, tá? Mas o que eu preparei então para a aula de hoje? Obviamente, peguem seu cafezinho que a aula vai começar. Para a aula de imuno de hoje, a gente vai estudar imunidade especializada nas barreiras epiteliais, tá? Então, a gente vai ver o seguinte, que existem 5 principais barreiras pelas quais os micro-organismos eles podem entrar em contato com o nosso corpo, tá? Vamos tentar pensar quais barreiras são essas. A primeira barreira é através do trato respiratório superior, certo? Então, a gente pode inalar vírus, inalar bactérias, inalar fungos, e esses micro-organismos, eles podem ter acesso ao nosso corpo, a parte interna, né, do nosso organismo. Depois a gente tem o trato gastrointestinal, na verdade, toda vez que a gente está consumindo alimentos, a gente consome junto bactérias também, né? Parasitas, a gente pode consumir vírus, então é a segunda porta de entrada para os micro-organismos. A terceira porta, a gente pode citar a pele. A pele, na verdade, ela é um órgão protetor, né? É um órgão que protege, que faz essa divisão entre o meio ambiente interno e o meio ambiente externo do nosso organismo. Só que quando a gente rompe a barreira da pele, a gente está expondo, então, a nossa pele também a entrada, passagem de micro-organismos. E por último, a gente vai destacar, então, a barreira genital e urinária, que é a quinta e última porta de entrada para os patógenos ou qualquer micro-organismo, tá? Pensando, então, nessas 5 barreiras, todas essas barreiras, elas compartilham características em geral. A primeira característica que a gente tem que pensar é que, seja qual a barreira a gente está falando, a gente está tratando, a função dela é interfacear o meio extracelular do meio intracelular. Então, é fazer, na verdade, o que o próprio nome já diz, barreira. Barrar a entrada dos micro-organismos, certo? Todas essas barreiras, elas têm um aspecto físico de mucosa. Se a gente for parar um pouquinho para refletir, olha só, no nosso trato respiratório a gente não tem muco? Tem muco. No nosso trato gastrointestinal a gente vai ter muco. No trato geniturinário a gente vai ter muco. Então, com exceção da pele, que tem como característica de ser seca e resistente, as demais barreiras do nosso corpo, todas elas são mole, úmida e quente. E se a gente for pensar nessa situação de característica de ser úmido e quente, isso dá mais liberdade para a propagação do micro-organismo, de uma bactéria, de um vírus. Tudo, na verdade, que as bactérias e os vírus querem é o quê? Um ambiente quente e um ambiente úmido, tá? Só que como que, então, o nosso organismo, né, se defende da presença desses patógenos, dessas bactérias, desses fungos, desses vírus, que acabam, de forma ou outra, entrando em contato com as nossas barreiras. Então, a gente vai ver hoje que logo abaixo, adjacente a todo esse trato epitelial do trato respiratório, do trato gastrointestinal e do trato urogenital, certo? Existe uma camada de células que a gente chama de camada epitelial, e abaixo dessa camada epitelial, um tecido conjuntivo. E vai ser no tecido conjuntivo que a gente vai encontrar as principais células de defesa do sistema imune. Então, eu vou tentar desenhar aqui para vocês. Deixa eu achar. Opa! Só um pouquinho. Aqui, tela branca. Aqui.
Então, olha só. Imagine que a gente está falando de qualquer barreira epitelial, certo? Essa barreira, então, ela vai ser formada por várias células epiteliais. Vocês já sabem que eu desenhando sou péssima, né? Então, aqui a gente tem uma camada de células epiteliais. Célula epitelial. E abaixo dessa camada de célula epitelial, a gente vai ter o tecido conjuntivo, tá? Vai ser exatamente no tecido conjuntivo que a gente vai encontrar as células de defesa do nosso corpo. Que células essas? A gente vai encontrar, então, os macrófagos, que a gente estudou na aula passada. A gente vai encontrar os basófilos, a gente vai encontrar mastócitos, a gente vai encontrar também neutrófilos, tá? Logo abaixo da camada de tecido conjuntivo, sempre, em qualquer barreira que a gente estiver falando, vai ter uma estrutura que é o linfonodo. Na aula passada, a gente estudou também a função do linfonodo. E aí a gente falava sobre a função do linfonodo filtrar toda a linfa, né? Então, olha só, se a gente fosse desenhar estruturalmente como seria essas camadas, né, de barreira, a barreira primeiro é formada por células, logo abaixo é formado por células epiteliais, logo abaixo por células do sistema imune, e aí tem um linfonodo. E esse linfonodo ele é extremamente importante para que quando uma bactéria, deixa eu trocar agora aqui de cor, pegar vermelhinho. Digamos que uma bactéria ou fungo entre em contato com as células epiteliais, estas células que estão adjacentes à camada epitelial capturem essa bactéria, né? Façam a destruição aqui no tecido conjuntivo e carreguem a bactéria até o linfonodo, tá? Então, imaginem que uma bactéria aqui, vamos pensar num vírus, o corona, tá? Covid-19, então. Alguém pegou, entrou em contato com o corona. O corona invadiu as células epiteliais do trato respiratório superior, o macrófago capturou este vírus, jogou aqui para dentro, destruiu, né, em pequenos fragmentos e vai carregar até o linfonodo. Então, dentro do linfonodo, o macrófago vai fazer o quê? Vai apresentar para o linfócito T, que ficam sempre dentro dos órgãos linfóides, essa bactéria. Então, é como se o macrófago estivesse chegando e apresentando para o linfócito T, ó, linfócito T, aqui chegou um vírus, o Covid-19. E aí vai ser nesse momento que os linfócitos T, eles vão se diferenciar ou em um linfócito T CD4, que é o anjinho, né, que é o T helper, ou em um linfócito T CD8, que é o linfócito T citotóxico, tá? CD4 ou CD8, certo? Então, essa daqui seria a característica de qualquer uma. Se a gente for pensar no trato gastrointestinal, a mesma coisa, existem células epiteliais, abaixo dessas células epiteliais tem a lâmina própria, que a gente vai ver, onde a gente vai encontrar diversas células imunes, e logo abaixo um linfonodo drenante, onde as células vão carregar até o linfonodo o antígeno, tá? O micro-organismo estranho. Vamos voltar agora lá para os nossos slides. Aqui. Ah, o que eu fiz? Aqui. Então, voltando aqui, todos eles vão compartilhar essa anatomia básica que eu acabei de desenhar para vocês. A função de ter essas três camadas é justamente prevenir a invasão microbiana, certo? E por fim, o que eu quero colocar? Que essa coleção de células que habitam todos os nossas barreiras, todos os nossos trato respiratório, trato gastrointestinal, trato urogenital e a pele,
eles são chamados de tecidos linfóide associado à mucosa, os chamados MALT. Então, quando a gente estiver se referindo a MALT, a gente está falando da estrutura, né, do tecido linfóide associado à mucosa. Lembrem que há sempre essas três estruturas, tá? A camada epitelial, a próxima camada adjacente, onde vão estar as células imunes e, por fim, os linfonodos drenantes. Agora, a gente vai ver como que se dá a resposta imune em cada uma dessas barreiras. No trato respiratório, no trato gastrointestinal, no trato urogenital e na pele. E a gente vai ver que as respostas imunes em cada uma dessas barreiras, elas são totalmente diferentes. As células imunes que participam na defesa dos micro-organismos em cada uma dessas barreiras, ela é diferente. Para nós iniciarmos, então, a gente vai falar do tecido linfóide associado ao intestino, que é um MALT, porque é um tecido de mucosa. Mas a gente chama ao intestino de GALT, tá? Do inglês gut, que significa, então, trato gastrointestinal, ok? Então, tecido linfóide associado ao intestino. Olha só, toda vez que a gente está consumindo um alimento, né? Vamos pensar que a gente está consumindo um xizão. Tô com saudade de comer X, aqueles bem sujos, aquele cheio de bactéria, que é o melhor que tem em Santa Maria, tá? A gente consumiu um X. O que a gente vai ter para facilitar essa digestão? Obviamente, além das enzimas, né, da secreção gástrica do ácido clorídrico, a gente vai ter uma grande quantidade de bactérias que habitam o nosso intestino. A gente chama isso de microflora normal. Tá? Nosso intestino, então, ele é constituído de grande quantidade de bactérias, principalmente os lactobacilos, certo? Essas bactérias, elas facilitam, então, a digestão e convertem todos os nutrientes que a gente consumir, seja carboidratos, lipídios ou proteínas, em metabólitos menores, certo? Para que eles possam ser absorvidos. Por quê? Porque o nosso, então, trato gastrointestinal não consegue absorver macromoléculas, moléculas grandes. Por exemplo, eu consumi o X e no X tem proteína, tem carboidrato e tem lipídio. Eu não vou conseguir consumir, absorver essas estruturas grandes, então elas vão ser hidrolisadas, vão ser quebradas em moléculas menores, certo? Só que aí, quando eu estou consumindo X, além dos nutrientes que eu estou consumindo também as bactérias que habitam esse X, né? Os fungos, os parasitas, seja lá que patógeno está habitando o intestino, ok? E aí, o que vai acontecer? Estas bactérias, elas vão ser benéficas a ponto de facilitar a digestão, ou elas vão causar um distúrbio no trato gastrointestinal, certo? Fazer um desbalanço e provocar uma doença. Tudo isso vai depender de como o nosso sistema imune vai reagir, tá? Então, vocês podem pensar o seguinte: eu já comi várias vezes esse X de carrocinha delicioso, né? Bem sujo, e não tive nada. Aí eu fui no lugar mais top, mais limpo de Santa Maria, comi um X, e nesse X a maionese tinha uma bactéria, salmonela, e eu passei mal. Eu tive diarreia, eu tive náuseas, eu tive vômitos, enfim, tá? Qual que é o limiar para que o nosso trato gastrointestinal, então, entenda que determinadas bactérias, determinados micro-organismos, eles não são patogênicos e podem favorecer a digestão, enquanto outros micro-organismos ou bactérias, elas vão ser patogênicos e vão nos causar distúrbios do trato gastrointestinal, tá? Tudo isso é identificado, então, justamente por essas camadas que formam o tecido linfóide associado ao intestino, tá? A gente vai encontrar, então, o tecido linfóide associado ao intestino na forma de placas de Peyer. Então, nessa imagem morfológica aqui, a gente consegue identificar exatamente nessa porção as placas de Peyer, tá?
As placas de pé, elas têm um formato como se fosse uma cúpula de uma igreja. Então, os livros trazem muito isso, tá? Em formato de cúpula. Não consigo ver tanto assim como a cúpula de uma igreja. Mas como que são formadas, então, estas placas de pé? Na seguinte estrutura. Então, aqui a gente tem a camada de células epiteliais voltada ao lúmen do intestino, tá? Então, a parte interna do intestino. Abaixo dessas células epiteliais, a gente vai ter essa estrutura em cúpula, certo? Meio arredondada, que são as placas de pele, ok? O que a gente pode ver? Que dentro dessas placas de Peyer é que nós vamos encontrar células, como por exemplo aqui as células dendríticas, que vão fazer esta transição, esse carregamento de bactérias que estão no lúmen, na parte interna do intestino, para dentro da camada conjuntiva, onde são as células dendríticas, tá? Vamos aproximar e vamos entender um pouco melhor como é que isso tudo funciona. Então, olhem só. Se a gente aproximar um pouquinho, né, o que acontece no trato gastrointestinal é exatamente isso aqui. Parece uma bagunça, mas não é, tá? Então, aqui na parte do lúmen do trato gastrointestinal, a parte interna, a gente vai ter uma diversidade de bactérias. Sejam bactérias comensais, ou seja, bactérias que naturalmente habitam o trato gastrointestinal, como bactérias patogênicas, como a salmonela, que pode causar, então, um distúrbio do trato gastrointestinal, tá? A barreira epitelial está justamente fazendo a interface entre o meio interno e o meio externo, tá? Abaixo, então, do meio interno, abaixo do lúmen, a gente vai ter a lâmina própria com as placas de pele, tá? Ao longo, então, do nosso intestino, a gente vai ter diferentes placas de pele. Normalmente, onde que elas vão se encontrar mais? Lá próximo ao apêndice e na região do íleo, certo? Então, o que a gente consegue observar aqui? Que abaixo a gente tem vasos sanguíneos, vasos linfáticos, células dendríticas, linfócitos B, linfócitos T, mastócitos, macrófagos, plasmócitos, que na verdade são linfócitos B, tudo circundando aqui a lâmina própria. E a terceira camada a gente vai ter o linfonodo, que neste caso é chamado de linfonodo mesentérico, tá? Olhem só, então, como que vai acontecer. Digamos que uma bactéria que não seja comensal invadiu o nosso intestino, o lúmen do trato intestinal, tá? Aqui na barreira epitelial, a gente vai ter diferentes células que vão atuar para responder como uma resposta imuninata, que é a primeira resposta, digamos assim, tá? Dentre essas células, a gente pode destacar esta célula aqui, chamada de célula M, tá? Esta célula é chamada de célula M, ou microfenestrada, porque a função dela é capturar a bactéria do lúmen e transportar através de uma vesícula, através de um processo de fagocitose, para a lâmina própria. Tá? Então, a célula microfenestrada, ela tem, na verdade, essas microvilosidades aqui, bem semelhantes às células epitelial do trato gastrointestinal. Elas capturam, englobam e jogam a bactéria aqui para a lâmina própria, tá? Uma vez na lâmina própria, o que pode acontecer? Os macrófagos residentes, que estão aqui, ou as células dendríticas, vão capturar, vão fagocitar, né, vão englobar essa bactéria e vão carregar através da drenagem linfática até o linfonodo para que esta célula dendrítica ou este macrófago apresente o antígeno para os linfócitos que estão dentro do linfonodo, tá? Uma segunda probabilidade que pode acontecer. Além das células M, o nosso intestino predispõe das células de Panet. Estas células de Panet têm como função liberar grânulos, enzimas, que têm
função antimicrobiana. Então, dentre essas enzimas, as células de Panay podem liberar, por exemplo, lisozimas, que é a mesma enzima que está lá na nossa lágrima, né? Então, a lágrima é, na verdade, uma defesa do nosso corpo, uma defesa do olho, para eliminar vírus e bactérias. Então, a lisozima, que é uma enzima presente na lágrima, ela tem função antimicrobiana, de inibir, né, o micro-organismo. De mesma forma, esses peptídeos liberados aqui pelas células de Panay, tá? Que mais que o nosso trato gastrointestinal dispõe, então? Dispõe ainda das células caliciformes, tá? Estas células caliciformes são células secretoras de muco. Então, toda vez que o trato gastrointestinal ele identifica a presença de um micro-organismo que não é comensal, que é patogênico, o que as células caliciformes fazem? Aumentam a produção de muco. Com mais muco, maior a probabilidade da minha bactéria ficar retida nesse muco, ficar aderida nesse ambiente mais gelatinoso, certo? Então, aqui, inicialmente, a gente tem os efeitos das células de Panay, os efeitos das células microfenestradas e os efeitos das células caliciformes. Estão agindo como mecanismo de resposta imuninata, rápida. Identificou, já faz alguma coisa para tentar impedir que essa bactéria entre aqui, né, no tecido conjuntivo, na lâmina própria. Então, olha só, caso essa bactéria entrar aqui embaixo, na lâmina própria, a gente vai ter uma diversidade de células do sistema imune, que a gente estudou na aula passada, que também vão ter função em destruir esse micro-organismo, tá? Se uma bactéria, por exemplo, consegue invadir as placas de Peyer, quem que vai fazer a ação? As células dendríticas, que vão capturar, os macrófagos, que vão capturar. A gente pode ter ainda a ação direta dos linfócitos T em destruir os TCD8, que tem ação citotóxica de destruir esse vírus, essa bactéria. A gente pode ter ação dos mastócitos, que na verdade atuam em respostas alérgicas, né? E esses mastócitos, eles são importantes no quadro quando a gente fala de intolerância ao glúten, tá? Pacientes que são celíacos, olha só o que acontece. Ao consumir algum alimento contendo o glúten, esse glúten, ele na verdade vai ser entendido pelo trato gastrointestinal como algo estranho, tá? Se eu sou intolerante ao glúten, eu não posso consumir o glúten, porque o glúten será um antígeno para mim, ok? Então, se eu consumir o glúten, todas essas células aqui vão entender que o glúten é algo estranho. E aí elas vão capturar, né, a glutamina e vão transportar para dentro da placa de Peyer. Se a glutamina é um aminoácido, né, não é nenhum patógeno, quem que tem que exercer ação? Os mastócitos, porque são os mastócitos as células capazes, então, de desenvolver uma resposta imune contra antígenos alérgenos, tá? Sendo que o glúten é considerado, então, um alérgeno, né? Algo que nos traz, nos dá alergia. E aí, o que o mastócito vai fazer? Vai liberar esses grânulos dentro dele, que são grânulos de histamina, e a histamina vai começar a provocar, então, as respostas. Dentre as respostas que a histamina faz, é o quê? Vasodilatação. É o aumento dos vasos sanguíneos, né? Que mais que ela vai fazer? Com o aumento dos vasos sanguíneos, isso vai gerar também todo um mecanismo no trato gastrointestinal que vai induzir a diarreia, que é para tentar eliminar logo esse glúten. Da mesma forma, se fosse uma bactéria, diarreia, então é um mecanismo de defesa do trato gastrointestinal para liberar o patógeno, para liberar o alérgeno, tá? E a histamina também, ela provocaria então o quê? A liberação dela nos dá a sensação de coceira, por isso que pessoas intolerantes ao glúten, por vezes, têm um aumento do lábio, uma coceira no lábio, em razão da degranulação dos mastócitos, da liberação de histamina, certo? Olha só,
pensando aqui ainda, se a gente todo dia consome alimento e ao consumir alimento a gente está consumindo bactérias, né? Vocês têm que concordar comigo que o nosso sistema imune ele está sempre ativo no trato gastrointestinal, certo? A gente tem que estar todo momento respondendo essas bactérias que a gente está consumindo. E quem faz isso são os linfócitos B, através dos plasmócitos, linfócito B e plasmócito praticamente a mesma coisa, que vão secretar anticorpos, tá? Da classe IgA. Então, nas próximas aulas, a gente vê que tem uma infinidade de anticorpo e a função de cada anticorpo. O que eu quero que vocês memorizem neste momento da aula? Que para nos defender de vírus, de bactéria, de parasitas que porventura a gente venha consumir, os nossos linfócitos B, os nossos plasmócitos que estão no trato gastrointestinal, eles vão secretar um anticorpo cujo nome é IgA, tá? Depois a gente vai entender o porquê que ele secreta IgA. Primeiro, porque o IgA é o único anticorpo capaz de ultrapassar as barreiras. Então, é o mesmo anticorpo que a gente encontra, por exemplo, no leite, é o mesmo anticorpo que vai estar no trato respiratório, tá? É a imunoglobulina A. Ao liberar a imunoglobulina A, o anticorpo da classe A, esse anticorpo vai se ligar, que é uma bactéria, vou tentar desenhar aqui para vocês. Então, a gente tem o anticorpo ligando aqui a bactéria e impedindo com que essa bactéria entre, então, na lâmina própria, certo? Então, aqui, vocês podem ver uma infinidade de funções que essas células que habitam as placas de Peyer, né, vão desempenhar para proteger o trato gastrointestinal daquilo que vai causar algum dano ou alguma lesão, certo? Esses linfonodos, então, como eu falei antes para vocês, a gente vai ter distribuindo ao longo do intestino, tá? Qual que é a função? Eles vão coletar os antígenos trazidos da linfa. Então, ó, o sistema linfático vai trazer o antígeno através das células dendríticas ou macrófagos, então, através das células apresentadoras de antígeno, e vai apresentar esse antígeno para o linfócito T, que está desenhado aqui em vermelho, ou para o linfócito B, desenhado aqui em roxinho. Esse linfócito T vai fazer o quê? Vai virar CD4 ou vai virar CD8 e vai retornar lá para a lâmina própria. Quando ele retorna aqui para a lâmina própria, ele vai fazer uma das suas ações. Se ele se transformar em linfócitos TCD4, ele vai liberar citocinas. Se ele se transformar em linfócito TCD8, ele vai ter ação citotóxica, de destruir o patógeno, tá? Então, vou desenhar aqui no cantinho, ó. Se ele virar um TCD4, o que o TCD4 vai fazer? Vai produzir um monte de citocinas, cuja função das citocinas é atrair mais células para o local, tá? Lembrem que eu disse para vocês que as citocinas são as velhas fofoqueiras? Essas são as citocinas, tá? O CD4 manda um WhatsApp chamando todas as citocinas. E as citocinas, elas são que nem as velhas fofoqueiras, elas propagam a informação, elas amplificam a informação. Então, na verdade, a função de uma citocina é amplificar a informação. É mandar um aviso para todas essas células aqui, ó, se liguem que tem uma bactéria que não é comensal aqui habitando a lâmina própria, tá? Agora, se esse linfócito T, ele se transforma em um linfócito T CD8, quando ele retorna aqui para a lâmina própria, a função dele é fazer citotoxicidade. Citotoxicidade. Tá. O que é citotoxicidade? Ação tóxica, ação de destruir essa bactéria, esse micro-organismo. Então, imagine que aqui é uma bactéria. Ah, meu Deus, que bactéria horrível. Tá? O que o linfócito CD8 faz? Destrói essa bactéria, certo? Então, os linfonodos vão ser órgãos linfáticos essenciais
para que toda essa resposta imune aconteça. Então, agora, imaginem o quanto nosso sistema imune precisa ser ativo, né, para todo momento exercer essas funções. Olha só que a gente precisa destacar um ponto. Que ponto é esse? Que antes mesmo das bactérias, comensais ou não comensais, alcançarem aqui o lúmen do intestino, lá na porção intestinal, antes disso a gente já vai ter uma defesa do nosso corpo que se inicia ainda ali na língua, né? Para tentar impedir a entrada de qualquer micro-organismo. Esta ação de tentar inibir a entrada do micro-organismo é feita através das tonsilas. A gente tem, então, tonsilas palatinas localizadas aqui na parte posterior da língua, tonsilas linguais, que juntas, tanto as palatinas quanto as linguais, formam essa espécie de anel, tá? Chamado de anel de Waldemeyer, tá? O anel de Waldemeyer é ele que tem função imunológica. Então, olha só, se a gente tivesse que destacar quais são os tecidos que protegem o trato gastrointestinal da entrada de um patógeno. Os GALTs, tecido linfóide associado ao intestino, que a gente acabou de ver através das placas de Peyer, e as tonsilas palatinas e tonsilas linguais, tá? Isso a gente consegue observar também muito bem da seguinte forma. Quando a gente, por exemplo, está com uma infecção na garganta, tá? Na nossa garganta, os linfonodos localizados aqui próximos ao pescoço, eles não aumentam de tamanho, a gente não tem o aumento do linfonodo. Este aumento do linfonodo é um efeito compensatório. Significa que eu consumi algo e que através das tonsilas, as tonsilas exerceram o mecanismo de avisar as células que eu consumi algo que não é benéfico, que é um patógeno, que é um antígeno, que é algo estranho ao corpo, tá? Os linfonodos mais próximos, então, que estão nessa região do pescoço, eles aumentam de tamanho. Esse aumento de tamanho, ele ocorre devido ao quê? A entrada de células que estão carregando o antígeno. Então, a saída das células que estão dentro do anel de Waldemeyer, como os macrófagos, como as células dendríticas, que saem e vão até o linfonodo mais próximo carregando o antígeno, tá? Por isso que a gente tem normalmente esse aumento dos linfonodos. E seja em qualquer região do corpo. Se a gente vê esse aumento do linfonodo, né, ele é popularmente conhecido como íngua. Ah, eu estou com uma íngua embaixo do braço, uma íngua na região do pescoço, uma íngua na região inguinal. O que isso significa? Que eu estou com alguma infecção, algum processo inflamatório está acontecendo e que as células elas estão trazendo antígeno e inchando, inflando, então, esse linfonodo, tá? Então, quando a gente fala em trato gastrointestinal, a gente tem um efeito imunológico das tonsilas palatinas, tonsilas iguais, e também do trato do tecido linfóide associado ao intestino, que é conhecido como GALT, certo? Beleza, então a gente já pensou no mecanismo todo imunológico. Só que além desse mecanismo imunológico, a gente tem barreiras físicas e químicas que vão proteger o nosso trato gastrointestinal, certo? E nessas barreiras físicas e químicas, a gente tem uma infinidade de células que fazem esse efeito. Algumas delas eu já mostrei lá para vocês. Então, olha só. As células caliciformes são as células secretoras de muco, certo? Elas vão aumentar a secreção de muco com o objetivo de prender, de reter o patógeno, reter ali o micro-organismo. Então, toda vez que a gente consome algo ou entra em contato com um patógeno estranho, seja uma bactéria, um fungo, um parasita, um vírus, pelo trato gastrointestinal, o nosso intestino aumenta a secreção de muco para reter esse micro-organismo ali, tá? As células epiteliais absortivas,
na verdade, são as células epiteliais, tá, do intestino. Elas também vão ser secretoras de citocinas. Então, além dos linfócitos TCD4, essas células vão secretar citocinas para quê? Para atrair mais células até o local, ok? As células M ou microfenestradas, a gente já viu que elas fazem transporte de antígeno, pega o antígeno lá do lúmen e carrega até a lâmina própria. As células de Panay, a gente também destacou lá que tem função, então, antimicrobiana, secreta uma grande quantidade de peptídeos, cuja função é destruir o microorganismo. Células dendríticas e macrófagos, que processam, então, os antígenos e carregam até o linfonodo, tá? Outras células, na verdade, não são bem células, né? Outras secreções, elas podem ter um efeito bem semelhante ao que a célula caliciforme faz, que é a mucina, tá? A mucina é uma célula secretora também de muco. Então, vocês vejam o quanto produzir muco durante uma infecção, ela é importante. E aí a gente tem moléculas liberadas pelos neutrófilos e bactérias chamadas de defensina. As defensinas, na verdade, são o quê? Degranulações do neutrófilo. Então, lembrem, quando a gente falou sobre o neutrófilo na aula, a gente falou o seguinte, ó. Deixa eu desenhar aqui um neutrófilo. Aqui eu tenho o neutrófilo. Esse neutrófilo, ele é cheio de pontinhos, cheios de grânulos, né? Quando o neutrófilo, então, ele vê que há a presença de uma bactéria, o que ele faz? Ele libera esses grânulos na superfície dessa bactéria, a fim de destruir, tá? Dentro desses grânulos, que na verdade são enzimas, estão substâncias da classe de defensinas, que têm essa função antimicrobiana, tá? Então, essas são as barreiras, digamos, físicas, químicas e celulares que a gente tem para proteger o trato gastrointestinal. É claro que a gente não pode deixar de lembrar que o ácido clorídrico, que o pH ácido do estômago também favorecem para que os micro-organismos sejam ali mesmo destruídos. Mas caso exista algum patógeno que resista a essa ação do pH ácido e consiga alcançar o intestino, então lá no nosso intestino a gente vai ter todas essas ações para nos proteger ainda, certo? Olha só, parece um pouco contraditório a gente pensar que os micro-organismos, né, no nosso trato gastrointestinal, eles são benéficos, mas por vezes sim, tá? Então, pacientes que têm problemas, por exemplo, no trato gastrointestinal, como a doença celíaca, como a intolerância ao glúten, o que acaba acontecendo? Uma destruição da camada epitelial, da primeira barreira de defesa, tá? Vou voltar aqui um pouquinho, só para a gente entender como é que ocorre essa destruição. Aqui, tá? Então, imaginem que um paciente que ele é intolerante ao glúten consumiu o glúten, tá? Esse glúten, ele alcançou as placas de Peyer e aí tem que haver toda uma resposta inflamatória, né? Chama células, liberação de citocinas. A liberação dessas citocinas, elas vão acabar destruindo esse epitélio mucoso aqui. Isso vai causar uma inflamação, né? O paciente, então, ele começa a ter dor estomacal, dor no intestino, certo? Ele começa a ter diarreia frequente, ele começa a ter enjoos, então, uma infinidade de sintomas que ele vai desenvolvendo, tá? Porque isso gerou um processo inflamatório e destruiu justamente essas células aqui do epitélio mucoso, tá? E para pacientes que são intolerantes ao glúten, uma vez destruída, é difícil fazer com que essas células retornem à sua atividade normal, tá? E aí, tendo, por exemplo, uma destruição da parede, isso permite a passagem de qualquer bactéria. Então, normalmente, intolerantes ao glúten têm infecções do trato gastrointestinal mais recorrentes devido a essa destruição na primeira camada, certo? Voltando aonde a gente está, então, olha só o que os pesquisadores eles descobriram. O chamado transplante de microbiota fecal. Ah, parece estranho, né? Que nojo! Como assim? Fazer um transplante
De fezes, exatamente isso, tá? Então, como que é feito esse transplante de fezes? Esse transplante de fezes, pessoal, ele tem como objetivo repor as bactérias comensais, recolonizar esse trato gastrointestinal. É como se a gente fizesse o uso de um probiótico, certo? Fizesse o uso, por exemplo, de um iogurte para aumentar os lactobacilos. Essa é a mesma função que tem o transplante da microbiota fecal. Como é que isso é feito? Na verdade, então, eles coletam uma amostra de fezes, certo? Separam as bactérias benéficas, as bactérias que são comensais, que trazem benefícios para o nosso organismo, daquelas que não são benéficas, tá? E extraem, então, eles mantêm só aquelas que são benéficas, ok? Separam isso através de métodos de crescimento de colônias e transplantam, então, no paciente, né, através de um processo de colonoscopia. Então, insere um pouquinho de amostra fecal contendo bactérias ali, para que essas bactérias recolonizem. É uma novidade que eu trago para vocês, né? A tendência a se utilizar muito hoje em dia esse transplante de microbiota fecal. O que é interessante desse transplante de microbiota fecal? Que eu não preciso ter compatibilidade nenhuma, né? Diferente depois que a gente vai estudar transplante de órgãos, transplante de tecidos, transplante de sangue mesmo, precisa ter compatibilidade. Então, esse é um tipo de transplante que não precisa haver nenhuma compatibilidade, tá? Eu só preciso transferir aquela colônia de bactérias desejada. Então, os micro-organismos, quando eu comecei falando para vocês, o limiar é muito sutil entre aquilo que vai ser prejuízo e aquilo que vai ser benefício. A gente não pode pensar que todas as bactérias que habitam o nosso trato gastrointestinal, nosso intestino, elas são ruins. Bem pelo contrário, elas favorecem o processo de digestão, tá? Tem muitos artigos hoje em dia, inclusive, trazendo a função, né, a resposta imune na microbiota intestinal. Eu vou deixar no Moodle para vocês esse artigo, um desses artigos, para vocês se inteirar um pouco mais desses estudos, certo? Que é um artigo, então, bem interessante para vocês entenderem o mecanismo imunológico no trato gastrointestinal. Vamos avançar um pouquinho? Agora a gente vai falar um pouco sobre a resposta imune no trato respiratório.